Em algumas situações, eu preciso arredondar um canto, ou até mesmo fazer um corte neste canto. Para fazer o arredondamento, eu posso utilizar uma ferramenta, e ela se chama Fillet. Para cortar este canto, eu posso utilizar a ferramenta chanfro. Nesta aula, vamos aprender essas ferramentas, Fillet e chanfro. Antes de iniciar, eu vou selecionar todo esse meu retângulo, vou pressionar a tecla Ctrl, vou clicar no meu retângulo e vou arrastá-lo. Agora eu vou selecionar os dois retângulos, vou pressionar Ctrl, clicar e arrastar. Eu também vou fazer mais um retângulo, bem aqui. E vamos iniciar então a ferramenta de Fillet. Quando eu clico aqui no meu gerenciador de ferramentas, aqui nesse espaço eu vou selecionar as entidades para o filete, ou seja, os cantos que eu vou fazer o filete. E aqui em parâmetros de filetes eu vou poder modificá-los. Vou desselecionar essa opção e vamos fazer um fillet, cada um em cada canto deste meu retângulo. Quando eu aproximo sobre o ponto, ele já me mostra esse fillet. Eu clico com o esquerdo, ele faz o fillet e eu confirmo pressionando o botão direito. Eu também posso selecionar entre quais retas vai ser feito o meu fillet. Seleciono primeiro essa reta, depois esta. Pressiono direito e OK. Vou fazer um deste aqui também. Eu acho mais fácil fazer clicando somente nos cantos. Eu clico com o esquerdo, confirmo com o direito. Clico com o esquerdo, confirmo com o direito. Mas, olha só, eu posso selecionar os 4 cantos de uma vez só. Clico com o direito e confirmo. E olha só o que ele fez. Ele apenas aplicou a cota em um fillet, e os demais, ele aplicou a restrição de iguais. Eu posso, aqui nos meus parâmetros, selecionar essa dimensão de cada filete, e ele não vai mais aplicar essas relações de iguais. Ele vai aplicar a dimensão de cada filete. Vou selecionar os 4 cantos, botão direito, e ele cotou os 4. Agora, essa opção, manter cantos restritos, eu vou selecioná-la, e observe este canto aqui. Ele possui uma relação. Ele possui uma relação que o ponto do meu retângulo está coincidente com a minha origem de coordenadas. Eu vou selecionar esta reta e esta, botão direito, OK. E apesar do ponto de coincidente da relação não aparecer mais, ele criou essa relação de intersecção. Ou seja, essa reta intercepta esta. Agora, se eu desseleciono esta opção e faço um fillet entre esses dois, ele vai me falar que o canto onde será aplicado o fillet tem relações geométricas que serão excluídas se o fillet for criado. Deseja continuar? Sim. Clico com o direito, OK. E aqui ele já não tem mais a relação que havia, como esta. Eu vou chegar essa minha geometria um pouco aqui para o lado e vamos ver que o meu fillet, na verdade, ele pode ser feito para qualquer tipo de entidade. Por exemplo, vou pegar um spline, dou um ESC e vou pegar a minha linha. Vou fazer uma linha aqui numa direção qualquer. Seleciono o fillet, seleciono o meu canto, dou um OK. Ele fez um fillet aqui. Eu posso fazer, por exemplo, um arco. Posso fazer um outro arco aqui. E aqui eu tenho um canto. Seleciono o meu fillet, seleciono o canto, dou um OK. A única situação em que eu não vou conseguir fazer um fillet, na verdade, é quando eu, por exemplo, vou fazer uma linha numa direção qualquer e vou continuar colinear. Dou um OK, dou um ESC, seleciono a minha ferramenta Fillet e seleciono um canto. Ele vai falar que ele não pode ser adicionado porque seu raio é muito grande ou os elementos estão tangentes ou quase tangentes. Então, nesse tipo de situação,
O fillet não pode ser feito. Eu retirei agora todos os fillets que havia aqui nos meus desenhos, para que a gente possa praticar agora o chanfro. Eu vou aproximar aqui os meus retângulos e vamos fazer primeiramente neles. Vou selecionar a ferramenta chanfro aqui juntamente com o fillet, mas eu clico aqui na setinha e eu tenho acesso a esboçar chanfro. Aqui eu posso modificar os parâmetros do chanfro. Eu vou desselecionar essa aba, distância igual, e assim eu posso selecionar as duas distâncias do chanfro. Como as duas são iguais, eu posso marcar distância igual. Assim como o fillet, o chanfro eu posso simplesmente selecionar um canto, e ele faz o chanfro, ou eu também posso selecionar as duas arestas, e ele faz um chanfro. Como neste caso as duas distâncias são iguais, a forma mais fácil é de simplesmente clicar sobre o canto. E repare nisso, no chanfro, toda vez que eu faço um chanfro, ele sempre vai indicar a relação de intersecção, ou seja, que esta reta intercepta essa daqui. Agora eu vou modificar a distância igual, vou colocar 20 e 10, por exemplo. Dou Enter. E agora eu vou selecionar um ponto. Olha o chanfro. Mas nessa forma, como as duas distâncias são diferentes, eu prefiro selecionar uma aresta e depois outra. Olha só, eu clico primeiro nesta aresta e depois nesta. A primeira aresta que eu cliquei está com a distância de 20, ou seja, D1, 20. A segunda aresta, D2, 10, D2, 10. Agora eu vou clicar invertido, vou clicar primeiro nesta e depois desta. E olha, D1, que foi a primeira que eu cliquei, 20, e D2, 10. Aqui no chanfro também existe a opção de ângulo-distância. Ao invés de serem duas distâncias, eu vou informar uma distância e um ângulo. Da mesma forma que eu selecionei um para depois o outro, eu vou fazer da mesma forma, seguindo a mesma lógica. Vou clicar nesta aresta e depois desta. Olha só, ele fez essa aresta de 20, D1, em relação a 30 graus a esta aresta. Vou fazer o contrário, esta aresta em relação a esta, ou seja, essa de 20, D1, relação a 30 graus com essa aqui. Agora observe uma coisa, aqui eu tenho duas superfícies curvilíneas. Quando eu tento aplicar o meu chanfro nela, ele não deixa, nem nessa. Isso porque, como o próprio nome chanfro quer dizer, que chanfro quer dizer cortar em ângulos. Ou seja, uma superfície, uma geometria circular, ela não tem como cortar em ângulos, porque ela é circular. Ou seja, o chanfro eu só vou conseguir fazê-lo entre linhas. As ferramentas fillet e chanfro são bem tranquilas de se utilizar, e elas nos auxiliam bastante nas construções de nossos desenhos.